Júlio César Pereira Batista nasceu no dia 10 de janeiro de 1981, em São Paulo, capital. Começou a jogar num tradicional clube formador de São Paulo, Pequeninos do Jockey, quando tinha apenas 5 anos. E o Júlio Batista sempre foi uma criança que gostou de futebol, improvisava até bolas na infância para conseguir jogar. Com 11 anos, ele entrou no futsal do São Paulo e passou a intercalar a quadra com o campo. Naturalmente, o seu talento foi observado e principalmente suas valências físicas, que já era algo estrondoso e muito acima da média. Antes mesmo de estrear no profissional, Júlio Batista disputou a Copinha pelo Tricolor. Ele marcou na final, na virada contra a Juventus da Moca. Vitória por 2-1 e importante título de base para o São Paulo, com ele sendo um dos destaques. Júlio Batista do São Paulo! Pacaembu com a torcida São Paulina comemorando o gol de empate. 33 minutos e meio. Júlio Batista, camisa 7. No mesmo ano, ele estreou com a camisa do São Paulo. Saindo do banco em grande parte das suas chances, ele já mostrou um bom futebol, jogando como segundo homem de meio campo. Como desde a base sempre foi extremamente forte fisicamente, teve menos dificuldades nesse sentido. O São Paulo venceu o Campeonato Paulista daquele ano, no primeiro semestre. O Júlio só estreou em agosto. Fazendo parte de uma geração muito boa com Kaká e Luiz Fabiano, o Júlio foi muito mais atuante e até um dos protagonistas do time no ano de 2001. O São Paulo foi vice-campeão da Copa dos Campeões Regionais e conquistou um troféu, que foi o Torneio Rio-São Paulo daquele ano, derrotando o Botafogo do Rio de Janeiro. No Brasileirão, caiu nas quartas de final, diante do Atlético. Nesse grande ano do meio atacante, ele disputou 48 partidas, fez 12 gols e deu 4 assistências. Voando no tricolor, o Júlio Batista foi convocado para disputar a Copa do Mundo Sub-20 com a seleção brasileira. Conseguiu chegar até as quartas de final, quando perdeu de Gana de 2-1 e ficou pelo caminho. O sucesso instantâneo o levou também para a seleção principal. Ele já debutou com a amarelinha numa competição oficial, a Copa das Confederações, no empate por 0-0 contra o Japão. O Brasil acabou sendo o quarto colocado nesse torneio. Já no ano de 2002, o tricolor do Morumbi foi bem em alguns torneios, como na Copa do Brasil e no Torneio Rio-São Paulo, porém, o único triunfo do São Paulo foi vencer o Supercampeonato Paulista. O Júlio Batista jogou 40 partidas, marcou 4 vezes e deu 2 assistências. E no ano de 2003, o São Paulo voltou a ter boas participações nas competições que disputou e o Júlio seguiu se destacando dessa maneira. Ele chamou a atenção do futebol europeu e no segundo semestre foi negociado, portanto, com o Sevilha da Espanha por 2,8 milhões de dólares. Com a camisa do São Paulo, foram 138 jogos, 23 gols marcados e 2 títulos conquistados. Antes de se apresentar ao novo clube, ainda disputou a Copa Ouro com a seleção brasileira. Foi titular absoluto e o selecionado nacional chegou à decisão, quando perdeu do México por 1-0 na prorrogação. Num time tradicional do futebol espanhol, ele logo se adaptou e passou a fazer muitos gols, principalmente em La Liga, torneio no qual seu clube foi o 6º colocado, e ele só ficou atrás de Ronaldo Fenômeno na artilharia daquele campeonato espanhol. Não por acaso ganhou o prêmio Dom Balón como revelação do campeonato. Na Copa do Rei foi semifinalista. O brasileiro disputou 38 partidas, marcou 25 gols e deu 4 assistências no primeiro ano de futebol europeu. Após uma temporada de estreia fora de série, foi convocado para a Copa América de 2004. Como a concorrência era muito forte, acabou sendo suplente e só atuou na semifinal contra o Uruguai. Na decisão, o Brasil derrotou a Argentina nos pênaltis e foi campeão continental daquele ano de forma heróica.
Na temporada de 2004 e 2005, o Sevilha voltou a ter regularidade. Já atuando como um meio ofensivo, voltou a marcar uma quantidade de gols restrita a centroavantes. E assim, ao marcar até contra o Real Madrid, o clube não pensou duas vezes em se reforçar, tirando o jogador de um concorrente direto, e venceu a concorrência do Barcelona para contratar o Júlio. Pelo Sevilha, em 2 anos foram 84 partidas e 50 gols marcados. Antes de ir para Madrid, o brasileiro jogou a Copa das Confederações. Entrou em 2 jogos, contra Japão e Alemanha. Na final ele não atuou, e com uma goleada acachapante, o Brasil venceu a Argentina por 4-1 e levantou aquele caneco. Atuando com a camisa do maior clube do planeta numa fase galáctica, ele não conseguiu ter o mesmo desempenho, e o Madrid, por sua vez, ficou a temporada sem conquistar títulos. Caiu nas oitavas da Champions e foi vice do Espanhol. O Júlio Batista acabou emprestado ao Arsenal para 2006-2007 e fechou a primeira temporada na capital espanhola com 45 aparições, 9 bolas nas redes e 4 assistências. Assumiu a camisa 9 dos Gunners e conseguiu jogar um bom futebol. O clube terminou a Premier em 4º lugar e na Copa da Liga foi finalista. Com derrota para o Chelsea por 2-1, amargou o vice. Uma partida de destaque do brasileiro nessa competição foi nas quartas de final, diante do Liverpool, na qual ele fez 4 gols. Isso ajudou a ser o artilheiro do torneio com 6. E quando a temporada acabou, ele retornou ao Real Madrid. Nos Gunners foram 35 jogos e 10 gols marcados. Na Copa América de 2007, o Júlio Batista começou como terceiro reserva e ganhou a condição de titular no decorrer do torneio. Na fase final foi extremamente decisivo, marcou e deu assistência contra o Chile, marcou contra o Uruguai na semi e, de mais importante, ele fez o gol que abriu o caminho para o título contra a Argentina na final, na bela vitória por 3-0. Batista, número 19, aos 4 minutos do primeiro tempo, que golaço do Júlio Batista, recebeu um lançamento do Elano Preciso, dominou na frente do Ayala, puxou de lado, pediu licença e mandou a bomba. Na temporada de 2007-2008, Júlio Batista voltou ao Madrid, onde tinha mais 3 anos de contrato. O clube num todo novamente não encantou e acabou eliminado nas oitavas da Champions. Foi vice da Supercopa Espanhola e de conquistas levou a La Liga, o único troféu do Júlio com a camisa branca. Isso porque ele acabou negociado com a Roma ao final da temporada. Pelo Real Madrid, ele totalizou 78 jogos, 13 gols e um título. No futebol italiano, Júlio Batista voltou a jogar bem. Foi titular do time em grande parte dos jogos e a Roma acabou não ganhando troféus. Foi vice da Supercopa e no Calcio terminou na 6ª colocação, conseguindo vaga para a Liga Europa. O brasileiro totalizou 37 aparições, 11 gols e 4 assistências. Quando a temporada nos clubes acabou, o Júlio Batista foi convocado por Dunga para disputar a Copa das Confederações de 2009. Ele atuou em apenas 21 minutos na campanha. Na final, ficou no banco e o Brasil derrotou os americanos por 3-2 e foi campeão daquele torneio. No segundo ano de Roma, o Júlio Batista seguiu com regularidade e com seu novo clube bateu na trave por 2 vezes. Na Liga Italiana, foi vice para a Inter, tal qual na Copa da Itália. Apesar de ter um plantel competitivo, as taças novamente não vieram. Em 2010, o Júlio Batista foi convocado para o seu primeiro Mundial, a Copa da África, na qual foi titular no empate por 0-0 diante de Portugal. Nas demais partidas, foi suplente nas quartas de final. O Brasil perdeu da Holanda por 2-1, sendo eliminado da competição. Pela seleção brasileira foram 47 partidas, 5 gols, 2 assistências e 4 troféus conquistados.
Na temporada de 2010-2011, a Roma voltou a disputar a Liga dos Campeões, porém não passou da fase de oitavas de final. Nas competições domésticas, o clube acabou não triunfando e, com a temporada em andamento, ele deixou a capital italiana para jogar no Málaga da Espanha. Pela Loba, o Júlio Batista fez 77 partidas e marcou 15 gols. Nessa segunda metade de temporada, o Júlio chegou voando no Málaga, marcou 9 gols em 11 jogos e logo ganhou seu lugar no time, sendo figura importante na mediana campanha na primeira divisão espanhola. Na temporada de 2011-2012, o Málaga ficou atrás somente de Real Madrid, Barcelona e Valência. Dessa maneira, conseguiu a comemorada vaga para a Liga dos Campeões do ano seguinte. Contundido, o Júlio jogou muito pouco nesse ano, por conta de uma lesão no tendão de Aquiles. Já na temporada de 2012 e 2013, sob o comando de Manuel Pellegrini, o Málaga voltou a ser regular e ficou em sexto no espanhol. Na Champions, o clube surpreendeu ao chegar às quartas de final e aí acabou perdendo para o Borussia Dortmund. Sendo pouco utilizado, o Júlio Batista deixou o futebol europeu para retornar ao Brasil. Pelo Málaga, somou 33 partidas e 14 gols marcados. Carro forte, teve uma apresentação diferente, em que ele também teve contato com os torcedores. E em seguida, depois de falar um pouquinho aqui no gramado, foi para a sala de entrevistas, deu a primeira entrevista, a primeira palavra como jogador do Cruzeiro, já vestiu a camisa do clube e pediu mais ou menos aí 3 semanas para poder entrar em forma e finalmente estrear pelo Cruzeiro. O destino do jogador foi o Cruzeiro. Chegou em agosto como um reforço de peso para a reta final do Brasileirão. Virou um 12º atleta de um elenco já muito encaixado e voando. Assim, o Cruzeiro venceu aquele Brasileirão com 11 pontos a mais que o vice, o Grêmio, rodadas de antecedência e jogando um belíssimo futebol. No ano de 2014, Júlio Batista se firmou de vez e, muito entrosado com os companheiros, levou mais um Brasileirão para casa. Ele atuou de meia, segundo atacante e até centroavante. Novamente, o time a ser batido sobrou e ganhou outro título nacional. Antes disso, já havia vencido o estadual no primeiro semestre, venceu o Atlético Mineiro nos critérios de desempate. Na Copa do Brasil, o clube ainda foi finalista, porém amargou o vice dessa vez. No ano, o meio-atacante somou 39 partidas e marcou 11 vezes. No ano de 2015, nem jogador nem clube tiveram o mesmo sucesso. Menos competitivo e menos atuante individualmente falando, o Cruzeiro ficou sem títulos e o Júlio Batista deixou o clube mineiro em dezembro daquele ano. Sendo assim, pelo cabuloso, em 3 anos ele somou 56 partidas, 16 gols e 3 títulos conquistados. Para o ano de 2016, o jogador decidiu migrar para a MLS, defender as cores do Orlando City junto com Kaká, antigo amigo e companheiro de São Paulo. Foi considerado o melhor reserva das competições nos Estados Unidos. Sempre que entrava, gerava boas jogadas, pênaltis, assistências e até gols. Porém, a diretoria optou por não continuar para 2017. Pelo Orlando, foram 23 partidas e 6 bolas nas redes. Após 2 anos parado, o Júlio Batista assinou com o Cluj da Romênia. Em poucos meses, ainda fez parte do plantel campeão da Liga Nacional daquela temporada. Pelo Cluj foram 3 jogos e um título. Jogando por clubes entre 2000 e 2018, o Júlio Batista somou 527 jogos, fez 147 gols, deu aproximadamente 42 assistências e ganhou 7 títulos coletivos. Assim que deixou os gramados, o Júlio Batista começou a estudar para ser treinador e iniciou a sua carreira na função à frente do Real Valladolid Promessas, o time B do clube. E após, segundo a imprensa espanhola, se desentender com o técnico do time principal, acabou desligado da função. E para a atual temporada de 2025-2026, o brasileiro acertou sua ida ao Real Madrid, onde vai desempenhar o trabalho de treinador do time de sub-19, também chamado de juvenil, ocupando a vaga deixada pelo ídolo branco Raul Gonçalves.
como você pode ver, o Júlio Batista foi um excelente jogador. Tinha velocidade, explosão, força física e ótimas finalizações. Ganhou notoriedade justamente por ter uma genética privilegiada e agregou isso com disciplina, trabalho e constância ao longo dos anos da sua carreira. Isso fez com que ele jogasse em grandes clubes, ganhasse títulos, fizesse gols e teve, claro, uma carreira de muito, mas muito respeito. A você que assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe este canal com seus amigos, que semana que vem tem mais. Então até a próxima e falou!